Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui na nossa EBD Podcast, mais uma vez, tratando sobre a lição de adultos, a lição de número 3, com data do dia 19 de outubro de 2025, tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. O textuário diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A leitura bíblica em classe é em dois textos. Primeiro texto do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, e Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo número 7. Quem está comigo é o professor Marto. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, pastor Samuel, uma alegria mais uma vez estar retornando aqui no início desse trimestre, né, do último trimestre do ano, tratando da antropologia bíblica, corpo, alma e espírito, tratando bem do homem, e esperamos em Deus contribuir de alguma forma para aqueles irmãos que vão estar ouvindo, assistindo, vendo mais uma edição desse podcast. É verdade. Professor, essa lição, a lição de número 3, quando eu falo sobre capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis e o capítulo 3, ali tem a doutrina do pecado, né? A doutrina de onde a desobediência, o desejo de ser semelhante a Deus, a concupiscência dos olhos invadiu. É bem verdade que nós sabemos, à luz das Escrituras, que Deus fez tudo perfeito. Lá no Eclesiastes, capítulo 7, Deus fez todas as coisas perfeitas e aquilo, a cada passo que ele ia fazendo, era bom, era agradável, era perfeito. E através do pecado veio a desobediência e as suas consequências. Não é isso, professor? É verdade. Como a própria lição, do tema da lição sugere, né, o corpo e as consequências do pecado, o livro de Gênesis, a abertura, o livro da criação, começa apresentando a criação do homem, que Deus criou tudo, todas as coisas que foram criadas, e Deus criou tudo bom e perfeito. E no próprio livro de Gênesis já apresenta os efeitos desse pecado, os efeitos do pecado do homem na criação e como se deu esse impacto no corpo do homem, né? O impacto do pecado. Então, o próprio livro de Gênesis, que começa falando da criação, narrando a criação, também narra essa desobediência, esse pecado que o homem cometeu e que trouxe, vamos dizer assim, consequências muito sérias. O tópico um da lição fala descreve o período da perfeição até a morte, né? Quer dizer, que primeiro é a certificação divina, Deus dizendo que tudo que foi criado era muito bom. Depois o pecado e a dor. E por último, a velhice, bem distribuído para a gente seguir nessa estrada aí, nessa cronologia. Quer dizer, a certificação divina, como o irmão falou, Eclesiastes 7:29 diz que Deus criou o homem perfeito e ele se meteu em muitas aventuras, em muitos caminhos, né? Em muitos intentos e muitos eventos, invenções. Então, quando Deus criou o homem, quer dizer, criou, já tinha criado todas as coisas, já tinha criado. O homem é a criação, a coroa da criação, já tinha criado o jardim onde botou o homem, e ali naquele jardim havia é, uma plenitude de vida, uma plenitude. O primeiro casal desfrutava da plenitude de vida. É, fica difícil da gente entender como é que era aquele ambiente do paraíso, né? A nossa mente não consegue descrever, assim como também a gente não consegue, com essa mente que a gente tem, corroída afetada pelo pecado, né? Não dá para a gente compreender, ter a compreensão correta acerca das coisas da glória futura. Mas a gente tem um pequeno vislumbre que é prática corrente nossa, quando a gente vê um ambiente muito agradável, dizer isso aqui é um paraíso, esse jardim, isso aqui é um paraíso. Você, quando vai
num horto florestal, num parque que é bem cuidado. Aí você vê a natureza na sua exuberância, né? Aí a gente para e pensa assim, imagine o que era, imagine o que era o paraíso, né? O Paraíso, paraíso. verdade. Ainda mais que tendo a certificação divina dizendo que Deus criou, foi vendo as coisas, dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando criou o homem que botou o nome, aí viu Deus que Muito era bom. muito bom. Porém, ainda discorrendo nessa, é, nessa cronologia da perfeição à morte, veio o pecado, quer dizer, o homem deu ouvido ao inimigo das nossas almas e desobedeceu a Deus, né? Que é o pecado. Eu costumo dizer que todo pecado é uma desobediência. Todo pecado é uma desobediência. Pô, quando é que você peca? Quando desobedece. Quando é que você peca? Quando desobedece. Desobedece aqui, ali, acolá, no mandamento, numa coisa. Então, Deus tinha dito que eles não comessem daquele fruto da árvore, né? Porque no dia que eles comessem, eles certamente morreriam. Mas eles comeram. E aí receberam ou desfrutaram, desfrutaram não, a palavra não é desfrutaram, eles sentiram a incômoda experiência da dor que foi provocada pelo pecado nos fatores espirituais e emocionais. Primeira coisa, que eles descobriram que estavam nus, eles perceberam, quer dizer, que viviam no estado de inocência e, de repente, quando eles comeram, os olhos deles foram abertos, abertos para ver o mal que tinham feito, para ver a desobediência e sentiram, a primeira coisa que sentiram foi medo. Tanto é que eles se esconderam. Naquele dia, quando Deus procurou-os no jardim, como era uma praxe, na viração do dia, Deus falava com eles, perguntou: Adão, onde é que você está? Quer dizer, não é que Deus não soubesse, não é que Deus não soubesse onde é que Adão estava, mas é o que aquilo que o pessoal do direito chama de o benefício da dúvida, né? Quer dizer, para você confessar, onde é que você Interessante isso. está? Onde é que você está? Você devia estar aqui. Só Você- colaborando com o senhor, é importante Sim, o aluno e o professor perceber que ali existia, como o senhor bem falou, mas só reforçando, uma comunhão plena em todos os sentidos. perfeito, Todos, perfeito. harmonia, comunhão com Deus, né? Perfeição, tudo conforme Deus determinou. Ali existia uma comunhão perfeita. Alguém que pode gerar uma dúvida, né? Alguns, É, mas ali tem uma comunhão perfeita. É tanto que na viração do dia era comum Deus aparecer. Deus naturalmente, naturalmente. Desfrutava, vamos dizer assim, havia uma plenitude, né? isso Havia é uma plenitude na vida daquele casal, tanto Adão com Eva, como Adão e Eva e Deus, né? Quer dizer, a natureza ao redor era uma plenitude. Na hora que eles desobedeceram, que comeram da árvore que Deus tinha dito para eles não comer, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que estavam nus. Tipo assim, eu fiz besteira, né? Eu fiz besteira e na hora que os olhos foram abertos, quer dizer, eles tiveram passaram a ter outra compreensão e se esconderam de Deus, né? Quer dizer, e aí foi dando sequência. É, a morte entrou logo, a morte espiritual, quer dizer, eles morreram espiritualmente porque perderam a comunhão com Deus, se afastaram da comunhão com Deus, tiveram que se esconder e Deus procurando. Depois entra a morte física, não acontece imediatamente, como muita gente pode pensar. Ué, porque Satanás disse: certamente você não vai morrer, não, entendeu? Você não vai morrer, não. Quer dizer, num certo sentido, enganou o casal, porque disse assim: você não morreu, quer dizer, quando eles comeram a fruta, eles sentiram a morte espiritual, mas não sentiram a morte física, porque na realidade não tinha acontecido. Porém, o corpo deles passou a se degenerar, o corpo deles passou a padecer, né? É tanto que eles tiveram que se cobrir, fazer lá uma roupa lá de alguma coisa, de plantas, se cobrir, até eles irem caminhando até o final, que era, vamos dizer, a sentença final que Deus tinha dito. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Então vai se cumprir essa sentença deles, que é quando eles se retornam ao pó. Então, depois da queda, o caminho natural do homem foi a morte. Quer dizer, Deus colocou
essa sentença de morte na vida do homem, porque por conta da desobediência, quer dizer, então vem o caminho natural, vem a degeneração do corpo. O homem tinha sido criado imortal, o homem foi criado imortal, né? Aí o imortal física e espiritualmente. Então é preservado a parte espiritual, que é imortal, né? A alma não morre, o espírito volta para Deus, a alma não morre, mas o corpo se degenera e volta ao pó, que era a sentença, que é o caminho natural da vida. E hoje, quer dizer, hoje não, depois de Adão, entra esse processo natural que é da degeneração do corpo, que é o padecimento por conta do passar do tempo, aí vem entrando a velhice, que hoje em dia todo mundo tem essa consciência, sabe da presença da morte, mas aí tem a questão da velhice e o homem fica tentando driblar, como se conseguisse, tentando driblar a velhice, tentando camuflar a velhice, tentando esconder que não é velho. Tem gente que não assume que a idade está passando de jeito nenhum, né? Quer dizer, fica procurando a juventude eterna. Mas o pecado trouxe essa dor, trouxe o envelhecimento e, consequentemente, quem não estiver pronto aqui esperando o arrebatamento, quem não chegar até o dia do arrebatamento, vai experimentar a morte física como consequência do pecado e da queda do homem. É, o comentarista, o pastor Silas Queiroz, né, que é o comentarista da lição, fala de um quadro que está havendo nos nossos dias, desse adoecimento mental, que é, vamos dizer assim, um transtorno que é diagnosticado como gerontofobia, que é o medo de o medo de envelhecer, né? É uma coisa assim que a ansiedade, a pessoa fica com comportamento incompatível, com medo de envelhecer, não, Ele sem ainda querer chega a dizer, assumir a idade. Aí se arranja, porque antigamente a gente dizia assim, seu fulano já é um velho, e ninguém se magoava, né? Era um velho, era uma honra, quer dizer. A Bíblia diz que diante das cães a gente se levanta, né? Tá lá em Levítico, diante das cães te levantarás, de honra. O ornato dos jovens é a força, mas o dos velhos são as cães. Hoje em dia tem idoso, pessoa idosa, terceira idade, melhor idade, enfim, tudo para justificar essa condição de a pessoa achando que vai viver eternamente aqui. Mas infelizmente ou felizmente, né? Porque se a gente fosse viver aqui eternamente nessa terra condenada pelo pecado, seria eu entendo até que a morte foi um ato de misericórdia de Deus. Quer dizer, se esse nosso corpo físico não passasse pelo processo da morte, como seria triste, quer dizer, com o corpo degenerando e sem a pessoa morrer. Eu creio até que tenha sido eu entendo, eu creio, não, eu entendo como sendo um ato de misericórdia de Deus a colocação da morte. Então o homem passou da perfeição que foi criado até a morte. Por conta de quê? Por conta do pecado, que é o tema da lição: o corpo e as consequências do pecado. O corpo e as consequências do pecado. o escritor, Mas, pastor, ele uhum, costuma, ele orienta na questão da idade a sermos gratos, né? sim, A perfeição, sim, a velhice, mas também é, agradecer a Deus por ter chegado à idade, né? Por ter alcançado essa idade. Que ele acho que ele fala de um modo no sentido de tantas pessoas morrem jovens e aqueles que chegam à idade, né? A melhor idade, digamos assim. É, chame do jeito que chamarem, né? Chame do jeito que chamarem, é o passar dos anos. Mas porque é o seguinte, olha, eu só posso ser grato a Deus. A minha mãe morreu com 52 anos, o meu pai com 69. Quer dizer, eu já suplantei os dois. Eu já E passei dos dois, já vivi mais do que os dois, né? E eu achava assim, mamãe, quando morreu, quer dizer, já era uma senhora, era uma menina, 52 anos, né? 52 anos. Papai morreu com 69 anos. Então eu sou grato a Deus pelos anos de vida que ele tem me dado, por cada dia que passa, que a gente, amanhã.
quando abre os olhos, graças te dou, Senhor, porque abri os olhos neste dia que o Senhor nos deu. Quer dizer, temos que ser agradecidos a Deus, porque a sentença final é essa, é voltar ao pó. É voltar ao pó. Se o arrebatamento demorar mais alguns dias e nós formos chamados, fomos arrebatados, vamos dizer assim, individualmente, sendo a chamada individual e não aquela coletiva, graças a Deus por isso, por todas as coisas. Mas enquanto não somos chamados, vamos aqui vivendo e agradecendo a Deus pelos dias que Ele tem nos dado, né? Pelos dias que Ele tem nos dado. Eu só entrando no tópico 2, a grande pergunta desse tópico que eu acho interessante é: existe o livre-arbítrio? Ah, eu sou altamente defensor do livre-arbítrio, já tive embates com pessoas, né? Que não, porque se tem livre-arbítrio, por que é que Deus faz assim? Por que é que Deus não faz? Por que é que Deus, para fulano resolve, para Beltrano não resolve e tal? Nós temos livre-arbítrio. Deus nos dotou de livre-arbítrio para nós podermos escolher. Se a gente fizer uma comparação com os anjos, né? Os anjos tiveram livre-arbítrio. Os anjos já passaram por essa aprovação. Eles tiveram livre-arbítrio, foram, vamos dizer assim, engodados pela manifestação do inimigo das nossas almas e fez lá uma rebelião no céu e levou uma parte dos anjos e os outros ficaram. Então, hoje, os anjos não têm mais o livre-arbítrio, quer dizer, eles já tiveram, então foram para lá, foram para cá. Eu entendo. Nós, os homens, nós temos o livre-arbítrio aqui. Depois que passar daqui, depois que nós entrarmos no tempo, passarmos dessa vida, entrarmos na eternidade, aí eu não tenho mais livre-arbítrio se eu quero o céu ou o inferno. Eu tenho que escolher o caminho do céu ou o caminho do inferno aqui. Depois que passar, aos homens está ordenado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Quando sair daqui, não tem, eu agora pensando bem, eu me arrependi, eu queria passar para aquele lado de lá, para o seio de Abraão, queria ir para o paraíso. Não. O livre-arbítrio, o homem é responsável por suas escolhas, por suas Professor, escolhas. Hum. aqueles que defendem a não existência do livre-arbítrio, que eles querem encontrar na Bíblia Sagrada a expressão livre-arbítrio. É verdade. Não vai encontrar. Agora, existe o que chamamos do princípio, né? Que é o que rege Sim, as coisas. E quando fala sim. de livre-arbítrio, lembro muito do capítulo 4 e o versículo 7 de Gênesis, quando Deus fala para Caim: se bem fizeres, não aceite que serás, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. É sobre ti, não é sobre Deus. Pois é. E outra coisa, quando Veja, fala, do arrependimento nosso, quando Jesus diz assim, é, Quem crê, quem crê e for batizado será salvo, mas quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, quer dizer, tem o que crer, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Quer dizer, e isso é o quê? É livre-arbítrio. Não, eu quero crer. Ah, você quer crer? Então tem uma porta aqui aberta para você, venha para cá. Não, eu não creio. Então fica para lá. Quer dizer, a porta dos condenados é aquela dos que não creem. A porta dos salvos são esses daqui que creem. Quer dizer, a Bíblia é cheia de expressões, de direcionamentos para a gente justificar e para a gente defender com toda a convicção o livre-arbítrio. É, e nós somos, vamos dizer assim, responsáveis pelo uso do nosso corpo. Você pode usar o seu corpo para o bem ou para o mal. Você pode usar o seu corpo para o bem e para o mal. Se você usa para que ele demonstre, para que ele propague o fruto do Espírito, amor, paz, bondade, longanimidade. Agora, se você quer usar para divulgar, para propagar as obras da carne, quer dizer, malícia, prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, todas essas coisas que fazem as obras da carne, é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade sua. Quer dizer, de acordo com o que você faz com o seu corpo, você vai potencializar ou amenizar o sofrimento. Ou amenizar o sofrimento. Quer dizer, se você se entrega a uma vida de devassidão, você está fadado a Bíblia diz: tudo que o homem semear, ceifará. Se o homem se entrega à prostituição, qual é a colheita que se espera dele? Doenças sexualmente transmissíveis, né? As doenças, as chamadas doenças venéreas, né? desce, né? Pois é. Ou se ele se entrega, vamos dizer assim.
O vício, a cachaça, a O droga. vício, a droga, o fumo, não sei o quê, vai estragar todo o seu corpo, vai trazer consequência imediata para o seu corpo. Tem gente que abrevia a sua vida e diz, mas Deus não programou para ele nascer. Não, Deus sabia que ele ia fazer aquilo. Não confunda a onisciência de Deus com a determinação de Deus. Se uma pessoa se mete a. Ah, eu nasci para viver 100, 80 anos, então eu posso me entregar aqui aos vícios, aos prazeres, que eu vou viver até os 80. Ele é que pensa. Quer dizer, quem garante que ele ia viver os 80 anos? Ele que se entregou o corpo a estragar o seu corpo, as práticas, vamos dizer assim, as práticas ilícitas e que vai ferir o corpo, certo? E ele vai fazer isso por conta do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que diz: não, não quero não. Você, homem, deixa de fazer isso, essa comida é prejudicial à sua saúde. Tem problema não, mas não dá para morrer não. Aí come. A glutonaria. Por quê? Porque ele acha que tem o livre-arbítrio para escolher como bem viver, como bem tratar o seu corpo. E aí só traz as consequências do pecado, vai degenerando o corpo até que ele cumpra a sentença final, que é voltar ao pó, que é o pó de onde ele saiu, né? Que de onde ele foi formado do pó e vai voltar para o pó. Então, com toda convicção, o homem possui livre-arbítrio e é responsável pelas escolhas que afetam o seu corpo e afeta a sua vida espiritual diante de Deus, entendeu? Afeta a sua vida espiritual diante de Deus. Não tem para onde correr. Nós colhemos aquilo que plantamos, tanto na parte espiritual como na parte física, com o nosso corpo e também diante de Deus. Professor, o tópico 3 a gente já está iniciando o tópico 3 fala sobre cansaço, enfado, canseira, a realidade das enfermidades, mas também o escritor termina com a glorificação do corpo, né? A É esperança, verdade. a bem-aventurada esperança, é aquilo que Paulo fala e além disso ele testifica isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando o que é mortal se revestirá da imortalidade e corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Da incorruptibilidade. É verdade. Esse tópico é interessante. Essas Esse tópico, enfermidades, as consequências sim, para a canseira, né? Pode perfeito. Não, esse tópico aqui é interessante para nós dois, né? Quer dizer, você conhece o enfado e canseira de teoria, né? De teoria. Está na Bíblia, entendeu? Você crê na Bíblia, entendeu? Você crê na Bíblia, então você sabe que chega uma idade que é enfado e canseira. Mas você ouve falar, entendeu? Você vê seus pais, enfim. Eu não, graças a Deus eu já saí da teoria, já estou na prática. Eu já estou na prática, certo? Quer dizer, veja bem, aqui ele fala do abatimento da glorificação. Do abatimento ele fala das enfermidades, né? As doenças. Ninguém está imune, né? Ninguém está imune. Pastor Martim às vezes pergunta quando está falando, pedindo oração pelos irmãos enfermos, diz, irmão, todos nós temos. Aí ele pergunta assim: quem tem aqui 100%, tem a saúde 100% boa? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão, sempre. Agora tem os que têm mais enfermidades e outros têm menos enfermidade, e às vezes umas enfermidades mais leves. Mas todos nós, não, nenhum de nós está isento das enfermidades, mesmo sendo cristão, certo? Mesmo sendo cristão. E tem a questão das enfermidades, a gente sabe que o Senhor Jesus continua curando as nossas enfermidades. Mas o enfado de câncer é decorrente da nossa idade. Quer dizer, é a degeneração do corpo. É a degeneração. A ciência prova. A fabricação de hormônios vai diminuindo, as células vão se reproduzindo com menor intensidade. Não tem comparação o processo de multiplicação, de renovação das células de uma criança para a minha idade, né? Para a minha idade. E a Bíblia é clara, diz assim: a idade do homem é de 70 anos, e se alguns por sua robustez chegam a 80, o melhor disso é enfado e canseira. O melhor disso é enfado e canseira. Então, a gente tem que estar consciente disso, consciente.
usando o livre-arbítrio, que foi do ponto anterior, usando o livre-arbítrio para se adequar, se adaptar a uma nova rotina, a uma nova rotina. Tem um provérbio, acho que é um provérbio chinês que diz o seguinte: se a juventude soubesse e se a velhice pudesse, né? Se a velhice pudesse. Às vezes o jovem tem a força para fazer, para levar aquela coisa, mas não sabe. Aí dá umas cabeçadas, mas como é novo, né? A pessoa idosa, como é chamada, o velho, o ancião, ele sabe que ele já passou por aquilo. Então, quando você junta, né? Quando você junta, não dá para comparar, porque às vezes o avanço lento do idoso é mais produtivo do que aquele avanço estabanado do jovem que sai fazendo, não sabe nem o que é que está fazendo direito, não deixa de falar. Mas, se a gente se adaptar a isso, quer dizer, usar a experiência que eu tenho, né? Usar a experiência que eu tenho para instruir, para repartir. E é o processo natural. Os pais ensinam aos filhos. O pai, quando ensina o filho, está dizendo: eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Meu pai me ensinou, eu desobedeci, dei cabeçada, agora você não vai fazer isso aqui. Então, mas que é enfado e canseira. Porém, mesmo com o corpo cansado, abatido, assim, com dificuldade, nós que servimos a Deus, temos a esperança da redenção completa, inclusive do nosso corpo, que é quando nós passaremos para o estado de glorificação e vamos ser. O comentarista coloca aqui que o verbo que é traduzido como transformar, a ideia da palavra no original é de mudar a forma, ou seja, quando essa glorificação acontecer, vai ser uma mudança de um corpo terreno, carnal e mortal semelhante vai mudar da forma para um corpo celestial, espiritual e imortal. Quer dizer, hoje nós estamos num corpo terreno, vamos ter um corpo celestial. Hoje nós temos um corpo carnal, vamos ter um corpo espiritual. Hoje nós temos um corpo mortal, vamos ter um corpo imortal, semelhante ao corpo de Cristo. Essa é a grande esperança que move, que nos mobiliza, né? Apesar de passarmos sofremos com as enfermidades, com as limitações do corpo, mas nós temos essa esperança de ter o nosso corpo glorificado e transformado, semelhante ao corpo de Cristo. Ou seja, passamos por esse vale aqui, com todas as consequências, sofrendo as consequências do pecado, mas olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, que um dia nós teremos o corpo transformado e seremos glorificados, e aí entraremos no estado da eternidade ao lado do nosso Senhor, que vai ser maravilhoso. É bem verdade, você que muita gente quer saber como é que vai ser, como vai acontecer, o que vai. É, Não tem como saber, a gente tem como acreditar, né? Crer, é verdade, é né? verdade. Nosso corpo será transformado, né? O escritor faz questão de, o senhor até já disse esses verbos, né? Mas transformado, a forma, um negócio Mudar. que os olhos não têm compreensão de saber, né, professor? É como o pastor, o comentarista fala, o pastor Silas Queiroz fala no começo, ele diz: a gente não tem condições de entender como é que era a plenitude do primeiro casal no Jardim do Éden, né? A Isso. gente, por mais que fosse para imaginar, e também com essa natureza, com essa mente afetada pelo pecado, também não temos condições de ver como é que vai ser no tempo futuro, na glorificação, como a Bíblia descreve, né? Como a Bíblia descreve. Quando começa a dizer assim, as ruas são de ouro e cristal, quer dizer, só isso aí já, entendeu? Só isso aí já deixa a gente sem, tem Janimar. nem noção. Ouro transparente, as portas de ouro transparente, quer dizer, o ouro que a gente conhece aqui, esse metal que usa assim nos anéis, não tem nada de transparente. Quer dizer, é um ouro que parece vidro, ou é um vidro que é feito de ouro, quer dizer, a nossa mente já dá um bug, né? Já dá um bug, como o pessoal Também. diz. É verdade. Professor, para concluir, eu deixo com o senhor aí, viu? Pois bem, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para entendermos essa questão. Quer dizer,
o pecado de Adão afetou a gente no corpo, é como diz a verdade prática, afetou a gente no corpo, na alma e no espírito. Então, isso traz sofrimento, envelhecimento, mas também a redenção que vem em Cristo, que foi o último Adão, tem o poder de nos restaurar plenamente. A redenção que vem em Cristo nos traz a esperança nessa glorificação. Nós não podemos esconder isso, negar isso. O pecado trouxe consequências ruins para a nossa vida. Porém, a redenção que Cristo proporcionou para a gente nos dar a esperança da nossa glorificação, de termos o nosso corpo transformado naquele grande dia, quando formos chamados à presença do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, professor Marco. Muito obrigado, aluno, professor. Deus abençoe. E até a próxima aula, se o Senhor nos conceder. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe.